Bom, pessoal, vamos falar agora das doenças exantemáticas. Tema super difícil aí. Bom, pessoal, quando a gente fala em enfermidades exantemáticas, né, ou as doenças exantemáticas, nós falamos de uma clínica que é comum em todas essas entidades clínicas aí, que é o exantema. Exantema que pode variar entre pústulas, máculas, pode ser simplesmente manchas. Bom, esse quadro aqui ele vai te apresentar alguns tipos de lesões na pele. A pele ela pode ter uma lesão que seja por uma neoplasia, por uma deficiência de coagulação e que tem um aumento de permeabilidade e esse sangue se aproxima do epitélio e é percebido, né? As lesões na pele, elas podem ser por tipos de qualquer tipo de trauma, pode ser também por uma vascularização que está muito próxima da pele, ou pode ser por uma lesão mesmo, extravasamento de sangue na pele. Quando a gente fala em máculas, deixa eu ligar meu marca-texto. Quando a gente fala em máculas, são lesões na pele, pessoal, que não tem relevo e tem menos de 1 centímetro. Assim, quando a gente fala em mancha, são máculas maiores, ou seja, são manchas. Essas manchas, elas podem ser por um aumento ou uma diminuição da melanina. Essa mancha pode estar muito clara ou muito escura. Essa mancha pode ser por um problema, ou essa mácula, né, pode ser por um problema vascular, como por exemplo um eritema. Você tem um aumento dessa vascularização e vai desenvolver eritema. Ou pode ser de fato uma questão hemorrágica, como diminuição de plaquetas, e esse sangue tende a sair dos vasos. Então, se essa mácula é do tipo hemorrágica, nós chamamos ela de petequia porque ela tem menos de 1 centímetro. E equimose, se ela tem mais de 1 centímetro, nesse caso, por exemplo, por devido a um trauma aí. Quando se fala em uma lesão na pele com relevo, quando passa a mão percebe que tem relevo, elas chamam pápulas, menores de 1 centímetro, ou placas. Várias pápulas unidas viram uma placa. E quando tem essa lesão na pele, tem um conteúdo dentro dela, e é um conteúdo claro, são as vesículas. E se é maior de 1 centímetro, são as bolhas. Ou seja, então a vesícula é uma lesão na pele que você percebe que tem um conteúdo claro dentro dela e que são pequenininhas, são vesículas. E quando é purulento, menor de 1 centímetro é pústula e mais de 1 centímetro já são os abscessos. E quando a gente fala que tem relevo mais sangue, nós temos aí alguns tipos de hematomas, que são relevos na pele, né, com presença de sangue. Um murro no olho vai dar um hematoma, vai estar elevada a pele e com sangue. Bom, então, o que são as doenças exantemáticas? São erupções cutâneas de aparição mais ou menos súbita, de distribuição ampla, formado por distintos elementos, pode ser máculas, pode ser pápulas, vesículas, pústulas, né, e outros aí. O primeiro que a gente vai falar é o sarampo. O que a gente precisa saber de importante do sarampo? De cara eu já coloquei aqui o que é patognomônico do sarampo, né, que são as manchas de Koplik, que é patognomônico e que precede o exantema. É aquela criança que tem um quadro viral, sintomas de um quadro viral, e o médico faz uma inspeção na boca e vê essas manchinhas. Em seguida, vai desenvolver o exantema, né, bem característico dele aí, que acomete, né, sempre de crânio caudal. Então, o sarampo é muito contagioso, a porta de entrada é pela via respiratória ou, né, por essas
essas lesões, mas principalmente pela via respiratória, pelas gotículas. A transmissão 3 dias antes e 4 dias depois do início do exantema, ou seja, então essa criança, antes mesmo de ter o exantema, ela já pode estar transmitindo. Só que nesse período ele já tem alguns sinais prodrômicos aí, ok? Bom, quais são as manifestações clínicas então do sarampo? Esse sarampo, ele tem algumas características que depois, na hora que a gente for falar de outras doenças exantemáticas, vocês vão perceber, né, que ela é bem característica, dá para diferenciar bem das outras. Por quê? Ela é uma doença que você vai perceber que essa criança tem uma conjuntivite com fotofobia. Isso é bem característico dele. O exantema, cara e corpo, de forma crânio-caudal, a gente já falou. Pode apresentar em pregas, conjuntivas, mas é bem característico, então, essa conjuntivite com fotofobia. Então tá aí as manchas de Koplik, patognomônico, são essas lesões, né, no material em português que a gente estuda aí com os colegas. Sempre, né, nós vimos falando que a referência aqui fala que são manchas acinzentadas. São lesões rojizas, individuais, pontos de cor branco, azulado no centro, são as manchas de Koplik. Na época a gente estava estudando, não sei se vocês lembram, quando nós tivemos essa aula, tinha época que o diagnóstico era feito só aí, a criança apresentava com aquele quadro viral e já fazia expensão da boca, percebia essas manchas, estava feito o diagnóstico. Bom, dentro da prova de laboratório, é possível encontrar uma leucopenia, uma linfopenia. Então você vê que tem uma diminuição, né, da produção das células de defesa do nosso corpo aí. O diagnóstico, ele é feito, apesar que o diagnóstico é clínico, mas você pode confirmar através de serologia para imunoglobulina, né, M, e pode estar presente, aparece 1 a 2 dias depois do início do exantema e permanece aí em torno de 1 mês. Então até 1 mês pode detectar o IgM para o sarampo, e ele já está positivo 1 a 2 dias depois do início do exantema. Complicações: a complicação mais frequente é a otite média aguda. A pneumonia é a manifestação, a causa mais frequente por falecimento relacionado ao sarampo. E a encefalite, considerada aí, né, não tão frequente, mas ela pode estar presente aí 5 dias depois do exantema. Essa encefalite, né, não é tão frequente, é mais comum, então seria a otite média e a pneumonia, principalmente a otite média. O tratamento do sarampião consiste em medidas sintomáticas. Você pode entrar com vitamina A para ajudar no sistema imunológico. Bom, então o que a gente precisa saber do sarampo? Sarampo é aquela criança que vai chegar com certeza já vai chegar com essas máculas papulares, pode estar pustulosas, e da cara e tronco, e quando você vai inspecionar a boquinha, você vai encontrar as manchas de Koplik e aquela conjuntivite marcada com fotofobia, ok? A profilaxe pós-exposição: a vacina é eficaz para prevenir ou modificar o sarampo, se administra nas primeiras 72 horas pós-exposição. Então a vacina tem a capacidade de fazer um bloqueio aí do sarampo, né? A imunoglobulina pode administrar até 6 dias depois da exposição para, né, evitar ou modificar a infecção. Então tá bonitinho aí. Lembrando que o sarampo é um dos vírus vivos, então uma mulher, uma grávida não pode, né, receber vacina, então o que ela tem de recurso aí é a imunoglobulina. Outro ponto importante do sarampo é aqueles lactantes expostos maiores de 6 meses antes de 12 meses, que é quando vai receber a vacina do sarampo. Essa criança, ela
pode receber, na verdade ela deve receber uma vacina, porém essa vacina não vai contabilizar como vacinado. Então, com 7 meses, essa criança tem contato com uma pessoa com sarampo. Ah, mas ela vai vacinar só com 12. Acho que é 12, 15, né? Com 12 meses. E ela vacina com 7. Ah, então eu preciso vacinar de novo com 12? Sim, tá bom, pessoal? A rubéola, algumas pessoas falam que seria o sarampo mais pezinho de macaco. Ele tem uma característica parecida com o sarampo, porém a conjuntivite dele não tem fotofobia, ele não tem as manchas de Koplik e é uma enfermidade mais leve. O problema aí é a parte congênita, mas que é a síndrome da rubéola congênita, mas é uma enfermidade mais leve, às vezes pode ser até um pouco branda aí. A rubéola, o período de incubação dela é de 14 a 21 dias, em torno de 10 dias antes da infecção, começa a liberação. Ou seja, essa criança com rubéola, 10 dias antes da infecção, ela já começa de ter clínica, ela já está liberando esse vírus. Então, o período maior de risco de contágio é 5 dias antes até 6 dias depois da aparição do exantema. É o período aí, então, de transmissão, 5 dias antes, até 6 dias depois do exantema. Bom, o que ele tem aí de característico, apesar que não é patognomônico, essas manchas de Fournier. Dentro da manifestação clínica é uma fase prodrômica, com febrícula, é um vírus, todos eles têm essa característica. Começa na cara e no coelho, assim como o sarampo, sentido centrífugo, assim como o sarampo, e ele tem essas manchas de Fournier, enquanto o sarampo tem as manchas de Koplik. Em resumo, a rubéola, ela... Cadê? É isso mesmo. A rubéola, ela tem esse exantema, que começa na cabeça e passa para o corpo. É um exantema leve e que aparece e desaparece muito rápido. É uma conjuntivite sem fotofobia. E o que ajuda muito a diferenciar do sarampo, porque como diz alguns professores aí, inclusive até do Medicel, que na prática é muito difícil, o paciente não lê o livro. Então, às vezes você fica confuso se poderia ser um sarampo ou se poderia ser uma rubéola. Nesse caso, a linfadenopatia, ou seja, aumento dos gânglios cervicais, fala a favor da rubéola. O principal fator de risco para apresentar defeitos congênitos é a infecção durante as primeiras 8 semanas da gestação. Isso coloca em mais risco desenvolver um problema congênito aí. Depois das 16 semanas de gestação, esses defeitos aí já são mais infrequentes. O laboratório, durante a rubéola pós-natal, se há descrito aí uma leucopenia, uma neutropenia e uma trombocitopenia leve, assim como também o sarampo. As complicações que aparecem depois da infecção são infrequentes e não podem comprometer a vida. A encefalite é a complicação mais grave, mas beleza. Sobre a síndrome da rubéola congênita, que é o que se cobra mais em prova, existe a triada da síndrome da rubéola congênita, que é uma hipoacusia, catarata e cardiopatia. Então, hipoacusia, catarata e cardiopatia são as manifestações da síndrome da rubéola congênita. A hipoacusia neurosensorial é o achado mais frequente, a retinopatia em sal e pimenta, a catarata, que faz parte da triada, que é o signo ocular mais grave, e o conducto arterioso permeável é a cardiopatia mais grave. Então, a síndrome da rubéola congênita pode desenvolver uma persistência do conducto arterioso. Bom, o tratamento.
não existe tratamento específico para a rubéola adquirida, nem para a síndrome da rubéola congênita. O tratamento aí é assintomático. Os pacientes com uma infecção pós-natal deveriam isolar-se das pessoas susceptíveis durante 7 dias depois do exantema. Então é interessante que essas crianças infectadas pós-natal deverão ficar isoladas aí. Falando em isolamento, estamos aqui na pandemia, né, pessoal? Bom, sobre a gestante que foi exposta. As gestantes expostas, elas deverão coletar o IgG e vai avaliar. Se esse IgG é positivo, essa mãe já é imune, tranquilo. Se essa mãe é negativa, deu negativo, né, segundo a segunda, terceira amostra continua sendo negativo, isso me fala que essa mãe é susceptível. Então, nesse caso aí, né, a gente vai ter que tomar algumas medidas. A gente já vai falar. E com relação se ela é negativa e depois passa a ser positiva, significa que essa mãe sofreu uma seroconversão aí. Qual que é a profilaxia? A profilaxia é a vacina de bloqueio. Porém, como ela é de vírus vivo, não se pode dar vacina para gestante. Então, nesse caso aí, se recomenda a imunoglobulina. Existem umas técnicas também de acompanhar. Na data 0, no D0, quando essa mãe, né, teve exposição, de 2 a 3 semanas depois e de 5 a 6 semanas depois, vai dosando esse IgM dessa mãe. Aqui apresenta para nós, no Nelson, que a imunoglobulina ela se recomenda só se planteia, né, se o aborto não é uma opção viável. Mas assim, no Medição ele apresenta que no dia a dia imunoglobulina para as mães com exposição à rubéola. Beleza, pessoal? Ok. Bom, a enfermidade de mão, pé e boca é aquela criança que vai ter essa característica. Vai ter um exantema que acomete a mão, pé e boca. O agente causal é o vírus Coxsackie A16 e o enterovírus 71, isso já foi questão de prova. Dentro das manifestações clínicas, lesões maculopapulosas, vesículas ou pode apresentar pústulas. Essas lesões são características nos dedos das mãos, dos pés, nas nalgas, ingles. Afeta mais as mãos, mas com frequência os pés. Peraí. Afeta as mãos com mais frequência do que os pés. Isso, que eu achei que... Isso mesmo. Então, afeta com mais frequência as mãos do que os pés. O diagnóstico são os dados indicativos dessa infecção. Ou seja, o diagnóstico é clínico, até porque é bem característico. Outra coisa importante dele aqui é que... Deixa eu procurar aqui. Não, desculpa a vergonha, eu estou confundindo as exantemáticas. Estou confundindo as exantemáticas. Aí porque eu ia falar que para mim a mão e pé respeitava os lábios. Não, essa aqui mão, pé e boca. Ok? Bom, o tratamento é de suporte, né? Não tem muito o que fazer, até porque são esses vírus. Recomendação: se uma mulher gestante desenvolve um quadro clínico atribuído ao enterovírus, se aconselha a realizar um parto urgente, ao menos que se tenha um compromisso fetal ou que não se pode excluir a urgência obstétrica. Então, se aconselha aí em pacientes infectados pelos enterovírus realizar um parto. Bom, o eritema infeccioso, que é a quinta enfermidade, aí já me ajuda a lembrar que são as bochechinhas, parece que deram bofetadas nessa bochechinha dessa criança. Então, as manifestações clínicas se trata de um processo exantemático da infância. Muitas infecções são assintomáticas. O período de incubação é de 4 a 28 dias. E aqui chama atenção, eu gosto direto da clínica, é a clínica. Então, a fase inicial vai ter essa rubefacião facial, que são essas bochechinhas abofeteadas. Se respeita palmas e plantas. Nós vamos encontrar uma rubefação facial mais para frente aí, mas essa vai ser aquela criança que vai apresentar, então, uma rubefação facial e respeita aí palmas e plantas. Uma das características
dessa doença é que, por ela ser causada pelos enterovírus, acho que eu nem cheguei a falar isso aqui, né? Por ela ser causada pelo enterovírus, ela pode desenvolver uma crise aplásica transitória que pode trazer para você no laboratório uma diminuição da hemoglobina, porque ela gera uma crise aplásica, na verdade, não só da hemoglobina, mas com todas as células da linhagem linfóide e mieloide. A infecção fetal, a prima infecção materna, se associa a uma hidrópsia fetal não imunitária e a morte intrauterina. Só que essa morte ocorre, na estima, em menos de 5%, apesar que 5% é muita coisa. Mas então, uma das complicações, né, desse enterovírus é desenvolver uma hidrópsia fetal. Bom, a clínica, o diagnóstico é clínico, assim como todos os outros. A clínica dessa criança, desse eritema infeccioso, é bem característico, né? Tem essas bochechinhas abofeteadas e que esse exantema vai respeitar as palmas e as plantas. Ok, tudo lindo. O tratamento, não existe tratamento, e se tem utilizado com certo êxito as imunoglobulinas para tratar dos episódios de anemia e de insuficiência da medula óssea. Ou seja, a imunoglobulina, nesse caso, está indicado para pacientes que apresentam anemia ou, né, uma insuficiência da medula óssea. Bom, pessoal, a gente vai dar uma parada e a gente já volta já, uma aula 2, para a gente dar uma descansada aí que ninguém merece, né? Valeu, voltamos já aí.